Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui com a igreja do Senhor. Quero agradecer ao pastor e à missionária por nos conceder essa honrosa oportunidade. Também quero agradecer à irmã Elaine, que nos dirigiu esse convite. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja na pessoa da sua liderança. Eu estou aqui acompanhada da minha família, que Deus me deu de presente, meu marido e o meu filho, para a glória do Senhor, igreja. E eu estou muito feliz de estar aqui neste culto da família, podendo ministrar a palavra do Senhor. Então, se ligue no céu nessa noite. Eu sei que o Senhor já tem falado muito, mas Ele vai continuar falando. Então, preste atenção naquilo que o Senhor tem a falar com você nessa noite. Eu convido a igreja a abrirem as suas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 1 e vamos ler os versículos 3 a 5. Na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, vamos ler o capítulo 1 e os versículos 3 a 5. E a palavra do Senhor nos diz: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, o tema proposto nessa noite é uma família com princípios. Eu quero que você repita comigo para ficar bem gravado na nossa mente. Vamos lá? Uma família com princípios. Glória a Deus. Com base no texto que nós lemos, nós vamos ver e nós vamos nos aprofundar neste tema, porque princípios são pilares, são sustentáculos, são colunas que sustentam as estruturas criadas por Deus. Não dá para abrir mão dos princípios, não dá para abrir mão daquilo que é essencial, imprescindível. São os princípios estabelecidos por Deus que mantêm a nossa casa edificada, que mantém a nossa família estruturada, que mantém a nossa família de pé. Os princípios estabelecidos por Deus são intocáveis, imutáveis, inegociáveis, atemporais. Pode passar o tempo, pode passar o governo, pode passar as estações, mas aquilo que Deus determinou não mudou. Aleluia. E os princípios que Deus estabeleceu, irmãos, eles moldam o nosso pensamento, e deve ser assim. Nós devemos olhar o mundo com base nos princípios que Deus estabeleceu. Todas as nossas decisões, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós venhamos a fazer, tem que ser com base nos princípios que Deus estabeleceu para nós. Porque quando nós agimos assim, irmãos, nós estamos demonstrando que a nossa mente foi regenerada, ou seja, que a gente nasceu de novo em Cristo Jesus. E agora não é mais a nossa mente, não é mais o nosso querer, mas agora é a mente de Cristo em nós. É isso que faz a diferença na nossa vida. E os princípios que Deus estabeleceu lá no início foram confirmados por Cristo na sua vinda. E nós podemos nessa noite falar sobre alguns deles, princípios importantes para a nossa família. Em primeiro lugar, como a base de todos os princípios, o amor. Irmãos, quando nós amamos, nós demonstramos que somos nascidos de Deus.
Quando nós amamos, nós demonstramos que temos Deus na nossa vida, porque Deus é amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é um sentimento, algo que você sente e passa. Não. O amor não é nem mesmo simplesmente uma decisão, mas o amor é um mandamento de Deus. Nós devemos amar, irmãos. Nós devemos amar e, sobretudo, os da nossa casa e os da nossa família. Outro princípio é o respeito. Por que que muitos lares estão sendo desestruturados? Porque falta respeito. Porque falta respeito. Às vezes as pessoas não respeitam as individualidades. Nós somos pessoas diferentes, nós pensamos diferentes. Nós temos gostos diferentes. A comida que eu gosto, você pode não gostar. E a gente precisa respeitar as individualidades. Porque quando nós respeitamos, sobretudo os da nossa casa, nós estamos valorizando a nossa família. Outro princípio é o princípio da autoridade. Quando Deus criou a família, Ele estabeleceu princípios de autoridade. O homem é o cabeça da casa, a mulher está ao seu lado e os filhos devem sujeição aos pais. Mas quando os filhos desobedecem à autoridade dos pais, quando a mulher desconsidera, desrespeita a autoridade do marido, quando o marido também desconsidera a esposa, será que essa família consegue ficar de pé, edificada, estruturada? Não. É por isso que nós vemos tantos problemas dentro da família, porque um desses princípios, que a autoridade muitas vezes é negligenciada, é colocado de canto. Outro princípio é o princípio da honra. Irmãos, nós precisamos honrar a nossa família. E você sabe o que é honrar? É colocar a nossa família em lugar de prioridade. Aleluia! Se nós não colocarmos a nossa casa num lugar elevado, um lugar de prioridade, a nossa casa não tem como ser bem estruturada, a nossa casa não tem como ficar de pé. É preciso que a gente venha honrar os da nossa casa. É preciso que a gente venha reconhecer e dar a devida importância àquilo que Deus nos confiou. Outro princípio é o princípio da ordem. Irmãos, dentro da nossa casa, nós enquanto cristãos, servos de Jesus Cristo, nós não podemos ter as coisas bagunçadas, porque Deus não é Deus de bagunça. O nosso Deus é Deus de ordem. E a nossa casa precisa ter ordem. A autoridade precisa ser respeitada. As coisas precisam estar no seu devido lugar. As pessoas ali dentro precisam se respeitarem. Tem que ter ordem dentro de casa. Outro princípio importante que não podemos negligenciar é a misericórdia. Irmãos, a gente muitas vezes quer que os outros tenham misericórdia com a gente, mas a gente não quer ter misericórdia com os outros. A gente não quer perdoar. E quem é misericordioso, perdoa. Quem é misericordioso é empático, se coloca no lugar do outro. Nós precisamos ser assim, irmãos, sobretudo dentro da nossa casa. Outro princípio primordial é o princípio da obediência. Irmãos, se nós não formos obedientes à palavra de Deus, como é que a gente vai conduzir o nosso lar? Se é aqui que tem tudo que a gente precisa para ser bem-sucedido. Mas se eu não obedeço, então eu estou escolhendo um caminho ruim para a minha casa. Eu estou escolhendo o lado ruim. Mas nós devemos obedecer, irmãos, porque quando nós obedecemos a Deus, nós demonstramos que amamos a Deus. Outro princípio é o princípio da bondade. Como nós fomos regenerados, como nós nascemos de novo em Cristo, o nosso caráter deve refletir o caráter do nosso Pai. E o nosso Pai é bom. Nós devemos ser bons, generosos. Nós devemos compartilhar. Irmãos, quando nós agimos assim, nós conquistamos o nosso lar. Aleluia. Outro princípio é o princípio da honestidade. A gente conhece um crente verdadeiro quando a gente olha para a área financeira, para os negócios. E a gente vê se aquele ali verdadeiramente é fiel a Deus ou não. Porque tem muitos irmãos,
muitas pessoas que elas não são honestas. Isso reflete dentro de casa, porque a família vai ver a desonestidade do pai. Isso vai afetar o próximo princípio que eu quero falar, que é a integridade. Ser íntegro é ser coerente. Nós devemos falar algo e viver o que nós falamos. Porque se nós estamos aqui na igreja, a gente louva, a gente prega, e quando chega em casa, os nossos filhos verem tudo diferente, eles vão dizer, eu não quero ser assim não. Eu não quero ser crente assim não. Irmãos, nós temos que ter coerências nas nossas atitudes, nas nossas ações. Aleluia. Integridade. Outro princípio que não podemos abrir mão é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível passar pelos momentos de adversidade. Irmãos, nós passamos por muitos momentos difíceis, mas a gente só consegue vencer se a gente tiver fé. Não dá para abrir mão da fé, de acreditar no milagre. Você está entendendo isso? Não abra mão de crer, meu irmão. Principalmente dentro da tua casa. Outro princípio é o princípio da humildade. O maior exemplo de humildade que nós temos, quem foi? Eita, glória a Deus, é Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele, sendo Deus, ele abriu mão da sua glória para se tornar um ser humano limitado e foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz. Para que maior exemplo do que esse? Irmãos, muitas vezes dentro da nossa casa a gente tem que se humilhar mesmo. A gente tem que ceder mesmo. A gente tem que dar o braço a torcer mesmo, se a gente quiser a nossa casa de pé. A gente tem que seguir as pisaduras do nosso mestre. A hospitalidade também é outro princípio. Porque tem gente que é até hospitaleiro com os de fora, mas quando é com os de dentro é meio fechado, né? Aí quando a mulher fala, o homem responde gritando. Ou é quando o homem fala, a mulher responde. Gente, que isso? Cadê o respeito dentro dos nossos lares? Esse princípio, ele deve estar vivo dentro do nosso lar. A gente precisa cuidar dos da nossa casa, porque se nós não cuidarmos, principalmente dos da nossa casa, nós somos piores do que os infiéis. Essa é a verdade da palavra. Nós temos que ter compromisso com a nossa família. Porque quando nós decidimos formar uma família, a gente assumiu uma responsabilidade que foi Deus que nos confiou. A gente precisa cuidar da nossa casa. A nossa família tem que ser prioridade, porque nós temos essa responsabilidade diante de Deus. E por último, mas não exaurindo o tema, nós temos a gratidão. Porque, irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos tem dado, inclusive a nossa família. Com os defeitos que for, seja grato a Deus. Você já parou para pensar que você tem mais a agradecer do que reclamar? Tem. Mas por que que muitas vezes nós reclamamos mais do que agradecemos? Porque nós somos ingratos. Porque nós somos ingratos. Porque nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós recebemos. A gente sempre quer mais e fica aquela insatisfação na nossa vida. Essa é a verdade. Aleluia. Mas essa noite eu vim dizer que aqueles princípios que Deus estabeleceu no início foram confirmados por Cristo e são reafirmados hoje pela igreja. Porque esses princípios não estão ultrapassados, mas eles estão vigentes. Eles estão vivos aqui neste lugar. Porque a igreja não vai deixar de pregar. A igreja não vai deixar de viver aquilo que Deus estabeleceu. Porque em Mateus 24:35, Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia. A Bíblia é negligenciada, esquecida pelo mundo, porque ela é o que os homens mais odeiam, a verdade. Nós não podemos parar de pregar, igreja. Nós não podemos parar de defender a nossa fé. Porque onde a igreja se cala, o mundo tem voz. Hoje, a mídia, as redes sociais, os canais de comunicação querem ensinar o crente como o crente deve viver.
estão normalizando o divórcio, estão criando ideologias satânicas para contaminar essa geração, aleluia. Mas essa igreja declara, essa igreja afirma, essa igreja continuará pregando que não importa o que o mundo pregue lá fora, não importa o que o mundo dite lá fora, não importa o que o mundo defenda lá fora, a igreja continuará servindo ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Escute, a família como criação de Deus foi feita para dar certo. E por que muitas vezes não dá? Por que muitas vezes não dá certo? Porque nós negligenciamos muitas vezes os princípios de Deus. Muitas famílias têm desmoronado porque Deus não está sendo mais o centro delas. É por isso que muitas famílias têm ido à ruína. Mas entenda, irmão, do jeito de Deus sempre dá certo. E quando nós renunciamos, quando nós nos humilhamos, quando nós cedemos, nós não estamos fazendo um favor a Deus, não. Nós estamos fazendo um favor para nós mesmos. Porque tudo que Deus estabeleceu é para o nosso bem. É para que a gente fique bem, é para que a nossa casa fique de pé, a nossa família fique estruturada. E a Bíblia, ela foi feita mesmo, foi para nós. Sim, e nela tem o segredo da prosperidade, tem o segredo da bem-aventurança, tem todos os segredos para nós termos uma vida abundante. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dar ouvidos, o que Deus insistentemente fala com a igreja. Eu preciso dar ouvidos à voz de Deus. E com base no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, a Bíblia nos ensina que os princípios que sustentam a família, em primeiro lugar, esses princípios precisam ser guardados. 2 Timóteo, verso 5, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta, eu quero que você olhe aí o que é que Paulo elogia em Timóteo, que é a fé não... Isso aí, irmãos. Era para ser óbvio, era para ser claro como a luz do dia, mas muitas vezes não é. Quando nós, uma vez, viemos aqui à frente, entregamos a nossa vida a Cristo, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos firmando um compromisso com o Mestre. E dizendo para Ele, Senhor, não é mais eu que mando na minha vida, mas agora é o Senhor, pela sua palavra. Nós precisamos ter esse compromisso com Cristo. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, se cumpre em nossa vida e na nossa casa aquilo que está em Mateus, capítulo 7, verso 24. Quando Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Essa rocha representa a resistência, a consistência, a firmeza, que nós só encontramos na palavra de Deus. Mas entenda, o dia mau é inevitável. Mas é evitável que a nossa casa desmorone. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, obedecemos a sua palavra, nós estamos fundamentando a nossa família. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreve aqui, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14, ele diz, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes. Agora eu te pergunto, igreja, nessa noite, será que tu permanece naquilo que tu aprendeu desde o princípio? Ou tu relaxou com o tempo? Será que tu permanece naquilo que tu aprendeu desde o princípio? Ou você deixou muita coisa se perder com o tempo? Irmãos, nós precisamos firmar-nos na palavra
de Deus, porque existem grandes promessas para aqueles que não negociam o evangelho. A palavra de Deus diz que aqueles que forem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. E esses que forem fiéis até o fim ouvirão Cristo dizer: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado. Agora, se nessa noite tu tem vivo essa esperança, então glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle, porque o Deus da palavra está aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos ensina que os princípios que sustentam a nossa família, em segundo lugar, devem ser transmitidos. O versículo 5, Paulo dá uma ideia de transmissão. Aqui ele faz uma referência à família de Timóteo. Ele diz, verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Veja a ideia de transmissão de valores, transmissão de princípios. E é isso que nós devemos fazer também com a nossa família. Mas muitas vezes nós temos esquecido isso, irmãos. Muitos pais têm perdido a noção de que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Muitos pais têm perdido a noção de ser exemplo, de transmitir a palavra, de se dedicar ao ensino da palavra. Mas, irmãos, se eu dedicar-me a ensinar o meu filho apenas para as coisas dessa vida, mas se eu esquecer de ensinar o caminho do céu, eu terei fracassado. Porque 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 diz que as coisas que nós vemos, sabe, a faculdade, a escola, a profissão, tudo isso é muito bom, é excelente, mas são temporais. Mas as coisas que nós não vemos são eternas. Está na hora da gente ensinar os nossos filhos a serem mais espirituais e menos materialistas. Está na hora da gente pegar na mão dos nossos filhos e colocar para orar mesmo, ensinar a orar, ensinar a ler a Bíblia. Está na hora dos pais chamarem a família de novo para fazer um culto doméstico, para glorificar a Deus dentro de casa. Irmãos, está na hora da gente investir tempo de qualidade para a nossa casa, para a nossa família. Não é só estar presente e estar no celular, mas é você dar atenção, é você se envolver, é você se dedicar, presente de verdade. Está na hora da gente voltar a se reunir à mesa, alimentarmos todos juntos e resgatar essa união que tem ficado de lado. Está na hora da gente voltar a construir memórias afetivas, porque de verdade, irmãos, nós estamos esquecendo as memórias, mas estamos guardando no celular. Estamos perdendo aquilo que é mais importante. Porque como nós transmitiremos os princípios da palavra se nós não estamos tendo tempo para a nossa família? Como nós transmitiremos os princípios da palavra se nós não estamos tendo tempo para os nossos filhos? Entenda, meu irmão, se você escolher a tecnologia, alguma coisa você está deixando para trás. Mas agora, será que é a coisa mais importante? Infelizmente, irmãos, eu devo dizer que hoje nós estamos vivendo uma geração decadente, que está sendo mal instruída pelos erros dos próprios pais. E o motivo pelo qual muitas vezes, irmãos, nós falhamos em transmitir os princípios é porque muitas vezes nós não estamos parecendo com o Cristo que professamos. Vai chegar um tempo, irmãos, infelizmente, em que alguém vai olhar para trás e não vai achar referências. Por quê? Porque o mundo está em decadência. O mundo está se autodenegrindo, o mundo está se autodestruindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, que por mais que o inferno se levante com ideologias, por mais que o inferno se levante contra a igreja, por mais que o inferno se levante contra esta geração, a igreja vai prevalecer, porque a igreja tem palavra, a igreja tem palavra, a igreja tem palavra, a igreja tem prazer na lei do Senhor. Ei, ergue tua mão que eu vou profetizar.
profetizar para ti, Salmo 112, verso 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em que os seus mandamentos têm grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazendas e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, porque o mundo pode ter trevas, mas na tua casa tem luz. O mundo pode ter escuridão, mas na tua casa tem Jesus. O mundo pode ter pecado, mas na tua casa tem palavra. E a recomendação do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:2 é: pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, denuncie o pecado, repreenda, exorte. Está difícil, pregue a palavra. Está doendo, pregue a palavra. Está chorando, pregue a palavra. É tempo oportuno, pregue a palavra. Não é tempo oportuno, pregue a palavra. Mas não deixe de pregar aquilo que Deus te confiou. Aleluia, aleluia. Irmãos, aleluia. A Bíblia nos ensina que os princípios que sustentam a nossa família, em terceiro e último lugar, eles devem ser preservados. As duas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo são um manifesto pelo Evangelho, pela verdade de Deus, como ela é. Paulo confronta o mundanismo, o secularismo, a apostasia, ele confronta o pecado. Em 1 Timóteo 4:12 ele diz: sê tu o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Nós somos chamados para ser exemplo, não daqueles que se perdem, mas daqueles que perseveram na fidelidade a Deus. É claro, irmãos, que nós encontraremos oposição quando nós defendermos piamente os princípios divinos. É claro que Satanás não vai deixar barato, o mundo não vai deixar barato. Porque quanto mais alto o valor daquilo que você tem nas mãos, mais você vai ter que se esforçar para preservar. E é isso que você tem nas mãos, você tem a palavra de Deus. Aleluia. O mundo quer destruir, degradar, relativizar, ressignificar, retirar a importância, quer inverter os valores, quer levar o que é vil e desprezível e quer degradar, diminuir aquilo que realmente tem importância. O mundo quer que a gente pense que o que Deus estabeleceu é ultrapassado. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Pode ser arcaico, mas funciona. Pode ser velho, mas transforma. Pode ser primitivo, mas livra do inferno e leva para o céu. Pode ser antigo, mas não é obsoleto. Porque enquanto a igreja estiver nessa terra, a igreja vai falar como o salmista e dizer: oh Deus, como eu tenho prazer na tua lei, e nela medito de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Porque nós somos aqueles que recebem a promessa que disse o apóstolo João. Ele disse: o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece, permanece, permanece para sempre. Você tem promessa, meu irmão. Você tem promessa, minha irmã. O nosso Deus, Ele zela pela sua igreja que ama a sua palavra. 2 Timóteo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo, ele diz: Paulo está preso. Por que Paulo está preso? Porque Paulo não negociou a verdade. Paulo confrontou o pecado. Paulo pregou o evangelho. E por isso Paulo estava preso. Mas eu acho interessante, lindo, irmãos, é que ele diz assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Eita glória! Ei, se você pode glorificar a Deus, glorifique, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Podem tentar nos calar, aleluia. Podem tentar nos silenciar, podem tentar nos parar, mas jamais vão conseguir barrar a força do evangelho. Porque ele vai andando e vai quebrando grilhões. Ele vai
assentar entre os príncipes. Ei! Aleluia! Oh, glória! Eita, Deus fiel, aleluia! Irmãos, o que nos faz tão distintos enquanto igreja é a mensagem que nós carregamos. Porque nós carregamos o nome de cristãos. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o meio pelo qual o mundo enxerga Jesus. Olha a responsabilidade. Agora, meus irmãos, se nós que somos igreja, coluna e firmeza da verdade, se a gente negociar esses princípios, se a gente perder esses princípios, se a gente deixar para lá, não tem nada a ver. Como é que vai ficar esse mundo? Se nós somos o sal. Eita, irmãos, nós precisamos perseverar. Nós precisamos defender, preservar aquilo que Deus confiou a nós, igreja. Nós temos que fazer não como Isaú, que vendeu o seu direito de primogenitura para um prato de lentilha, mas nós temos que fazer como Nabote. Vem Acabe, vem o príncipe deste mundo e a gente diz: ei, eu não troco, eu não vendo, eu não negocio, eu não abro mão. Aquilo que Deus me entregou a preço de sangue, de sangue, de sangue. Aleluia. Irmãos, nós precisamos nos arrepender de onde temos caído. Nós precisamos fazer uma autorreflexão e olhar para dentro de nós e pensar: será que eu tenho falhado em preservar os princípios da palavra na minha casa? Será? Eu convido você a fazer essa reflexão, porque Deus nos convida a nos arrependermos de onde temos falhado e voltarmos ao princípio, voltarmos aos princípios. O fato é que nós não podemos ser mornos, indiferentes, mais ou menos, não. Porque senão nós seremos vomitados. Mas nessa noite o Senhor te pergunta: qual é o caminho que tu vai escolher a partir de agora? É o caminho largo, onde você faz do seu jeito, do jeito que você quer, do jeito que você entende. Quem é o Senhor é você, mas leva à perdição. Ou você vai escolher o caminho estreito, que tem dor, que tem renúncia, que tem humilhação, que tem sofrimento, mas conduz à vida eterna. Aleluia! O que é que você vai escolher nessa noite? Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, quando nós priorizamos a palavra, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Eu não sei como é que está dentro da tua casa, eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que estão os teus filhos, mas de uma coisa eu sei: se tu priorizar a palavra, ei, Deus vai transformar, Deus vai edificar, Deus vai trazer de volta, Deus vai salvar, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Só quem crê nessa palavra, irmão, só quem crê nessa palavra, só quem crê nessa palavra, porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Aleluia, irmãos, fiquem de pé, glorificando a Deus, exaltando o nome do Eterno. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu sei que são muitos levantes contra a igreja do Senhor. Eu sei que são muitos levantes contra a família que sustenta as nossas vidas. Mas, irmãos, nós estamos aqui de pé porque o Senhor tem nos sustentado. E porque em 1 João 4,4 o apóstolo diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ei, Satanás não vai derrotar a tua família, o mundo não vai contaminar a tua casa, o pecado não vai aprisionar os teus filhos, porque o que você tem dentro de você é maior. Ei, eu gostaria de chamar você nessa noite
a vir aqui à frente juntamente com a tua família, porque eu quero orar pelas famílias dessa igreja. Então, onde tiver a tua família, vem aqui à frente juntamente com a tua família. Eu quero interceder pela tua casa nessa noite. Aleluia. Então, se dirige até aqui, traga a tua família até aqui. Pela fé, irmão. Tudo que a gente faz é pela fé. É confiando no eterno Deus, que é aquele que edifica a casa. É aquele que edifica a família. É aquele que cuida dos nossos filhos. E uma coisa que eu entendo é que quanto mais eu me encho dele e diminuo de mim mesma, mais benefícios eu tenho. Quanto mais ele me enche, quanto mais ele me preenche, mais benefícios eu tenho. Por isso, nessa noite, deixa ele te encher aqui neste lugar. Ei, músicos, deixa Deus usar vocês aí agora. Oh Deus poderoso, eita, deixa Deus te encher nessa noite, deixa Deus te transbordar nessa noite. Quanto mais dele, melhor. Quanto mais dele, melhor. Quanto mais dele, melhor. Se tu tem voz nessa noite, se tu pode glorificar o nome dele, então glorifica, meu irmão. Exalta, meu irmão, porque nós estamos aqui nessa noite é para adorar o eterno Deus, é para glorificar o eterno Deus, é para exaltar o eterno Deus. E nessa noite, aleluia, aleluia, Deus tem fogo de Deus aqui para nos queimar, para nos preencher. Mas quem tem que preparar o altar somos nós, irmãos. Quem tem que preparar o altar somos nós. Deixa Deus te encher nessa noite. Aleluia. Se você está aí atrás, mas se tua família não está aqui, você quiser apresentar ela no altar de Deus, venha, meu irmão. Venha, minha irmã. Vamos neste momento nos encher da presença do Senhor. Oh, glória. É momento de adorar. Dê lugar para o Espírito Santo, porque aqui Ele tem liberdade. Aqui Ele tem liberdade de operar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos corações. Aleluia, glória, glória. Deixa Ele te tocar nessa noite, porque nessa noite Ele quer tocar na área que mais está te doendo, minha irmã. Ele quer tocar para curar, para sarar, para você perdoar, para você superar. Oh, dá lugar para o Espírito Santo nessa noite. Dá lugar para o Espírito Santo nessa noite. Se tem crente batizado no Espírito Santo, fala em mistério com Deus. Declara essa canção nessa noite. Nessa noite nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só se você tem fé para declarar, meu irmão. Declare, declare pela fé. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida.
Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Mais de Deus em nossa vida, em nossa casa. Mais de Deus, mais de Deus. Enche Jesus, enche Jesus. Transborda Jesus, transborda Jesus. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. É tão bom estar na presença do Senhor. É tão bom render graças ao Altíssimo. É tão bom transbordar da presença dEle. É tão bom estar na casa do Senhor. É tão bom ouvir Deus falar. Oh, mas é bom estar na presença. Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero interceder por cada família que veio ao altar, entregar a sua casa, entregar a sua família, entregar a sua dor, entregar a sua aflição, entregar o seu problema. Meu Deus, eu não faço nada, eu não sou nada, eu não sei de nada, mas o Senhor conhece cada um daqueles que estão aqui neste lugar. O Senhor sabe até quantos cabelos tem na cabeça de cada um, porque o Senhor conhece. Meu Deus, e é por isso que eu estou clamando nessa hora, intercedendo por estas famílias, para que o Senhor venha entrar com providência. Meu Deus, o Senhor venha abrir as portas, o Senhor venha transformar e mudar mente e coração, porque só o Senhor para entrar no profundo e no escondido, Deus. Só o Senhor para transformar, só o Senhor para curar, só o Senhor para moldar, só o Senhor para trazer de volta aqueles que se perderam. Ah, Deus, essa noite nós clamamos a Ti com a autoridade que há no nome de Jesus. E nós cremos, meu Deus, no milagre, porque quem prometeu é o Senhor. Oh Deus, obrigada. Obrigada, obrigada. Pela fé nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, glória.